Bom dia, meus amores, ou boa tarde. Olhe, hoje nós vamos ver um assunto que está presente aí nessa avaliação que vocês vão ter que responder, porém nós ainda não trabalhamos. Aí eu tô fazendo esse videozinho para clarear um pouco a mente de vocês. Só que depois a gente vai ver essa aula realmente na origem da aula mesmo, certo? Agora a gente só vai ver basicamente superficial, certo? Pronto. Agora, iniciando, vamos observar essa figurazinha que está aí acima, que tem esses menininhos, que tem algumas formas, isso aí são algumas formas geométricas espaciais, certo? Vamos nomear, vamos dar nomes a essas figuras que estão aí. Essas figuras parecem com o quê? Vamos? Parecem com pirâmide, parecem com cilindros, cone, triângulos, certo? Então, essas figuras são sólidos geométricos. E no dia a dia nós costumamos ver essas figuras, só que nós não temos noção que são sólidos geométricos e que cada sólido geométrico tem seus nomes, certo? E que os objetos da nossa casa, do dia a dia, são repletos por essas formas geométricas e a gente nem percebe. Por exemplo, na nossa casa, o batom da mamãe. O batom da mamãe tem uma forma de quê? Ele é redondo, ele é roliço. Se eu botar em uma superfície, ele rola, não é? Pois então. Essa forma aqui é uma forma cilíndrica. Ele lembra um cilindro, certo? O batom da mamãe tem a forma de um cilindro. Portanto, é um sólido geométrico, ok? O óleo da mamãe ou o óleo da vovó também tem forma de quê? Tem forma de um cilindro. Se a gente colocar ele em uma superfície, ele rola, certo? Ele é um corpo redondo, certo? Então, ele também é um sólido geométrico e está no nosso dia a dia. O nosso creme de cabelo. Muita gente usa desse creme, eu também uso. Então, ele tem uma forma de cilindro, porque ele, se botar em uma superfície plana, ele vai embolar, feito a gente fala. Ele vai girar. A nossa aguinha do dia a dia, que a gente toma a aguinha, ela tem forma de quê? Também de um cilindro, ok? Portanto, são corpos redondos, que nós ainda vamos ver em outras aulas. Agora, o remédio que nós compramos, ele é redondo? Ele não é redondo, não é? Ele lembra um quadrado, não é? Também tem uma forma geométrica. E também tem um nome específico dele, certo? E é o que nós vamos ver nessa aulinha. Cada parte desse sólido geométrico tem seu nome específico e nós vamos aprender hoje, ok? Ele lembra um quê? Ele lembra um cubo, lembra um quadrado, lembra um retângulo, certo? Mas a gente vai ver direitinho, certo? Aqui, ó, a caixa da lâmpada. A caixa da lâmpada também lembra a mesma coisa, né? Lembra um paralelepípedo, certo? Porque ele é um sólido geométrico que tem faces, tem arestas e tem vértices. E tem base, que também são faces, ok? Então, vamos iniciar agora lendo o que está aí. Cada sólido geométrico tem uma forma diferente. Feito, nós vimos algumas formas diferentes, não foi? Vamos colocar aqui, vamos ler. Quais são os elementos que formam os sólidos geométricos? É uma pergunta e nós vamos tentar descobrir.
para compreendermos melhor os elementos dos sólidos geométricos, precisamos entender a função de cada um deles. Veja só. Aí tem a palavra vértices. Aí está explicando o que são vértices. Vértices são pontos que unem as arestas. Então, os vértices de um sólido geométrico são essas quinazinhas. Popularmente a gente conhece como quina, né? Pronto. São os vértices que unem as arestas. E o que são as arestas? Tá aí, ó. Arestas são retas que unem os lados dos sólidos. Pronto, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa linha aqui, essa dobradura aqui é uma aresta, certo? E ela une os lados dos sólidos, porque essa aresta vai unir esse lado deste sólido, ok? E faces? O que são faces? Cada lado ou face dos sólidos. Aqui, ó. Essa parte aqui é um lado deste sólido. Então, ela é uma face. Certo? Isso aqui, ó. Então, ó, já aprendemos. Vértices. O que são vértices? Vértices são esses encontrozinhos aqui. Então, de acordo com o que nós vimos agora, vamos contar quantos vértices tem esse sólido geométrico? Vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 em cima e embaixo. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 mais 4 dá 8. Então, este sólido geométrico aqui, ele tem 8 vértices, certo? E arestas? Nós aprendemos que arestas são essas quinas, essas linhas, certo? Que unem os lados do sólido ou as faces do sólido. Então, vamos contar. Toda dobradurazinha aqui representa uma aresta. Então, vamos contar quantas dobraduras tem para a gente ver este sólido. Vamos lá? Vamos, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos contar quantas arestas. O que são arestas, minha gente? São essas retas, certo? São essas quinas. Veja só. Aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Acabou? Não. Que tem essas aqui de baixo e as de cima. 4 aí. 5, 6, 7, 8. Acabou? Não, que tem as de baixo. 8. Aí, 9, 10, 11, 12. Então, este sólido geométrico, ele tem 12 arestas, ok? Tem 12 arestas. E quantas faces tem esse sólido geométrico aqui? As faces são os lados, ok? Então, vamos contar logo de cima e de baixo para não esquecer. 1 face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces. Então, este sólido geométrico tem 6 faces, ok? Então, não esqueçam o que são faces, arestas e vértices. Vértices são os encontros, esses pontinhos aqui, que unem as arestas. E as arestas é que unem as faces, certo? Ok. Vamos ver essa parte aí embaixo. Aqui, esse cubo aí verde, que tem a palavra face. Como a gente já aprendeu, face são os lados dos sólidos. Aí, essa parte verde tá dizendo que é uma face. Então, esse cubo aí, vamos contar quantas faces tem, ou quantos lados, que os lados são chamadas de faces. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 faces. Então, todo cubo é formado por 6 faces,
ok? E as arestas? Vamos ver quantas arestas tem? Esse aí do meio, esse azulzinho. Arestas, o que são arestas? Arestas são as linhas, ou as dobraduras, os vincos que nós conhecemos. Vamos contar quantas arestas tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 em cima, 4 embaixo, vai dar 8. E 4 nas laterais. Dá quanto? 12 arestas. Muito bem. E vamos ver os vértices mesmo. Desse vermelhinho aí, tem vértice, que eu falei que são os encontros, certo? Cada quinazinha dessa aí é um vértice. Vamos ver quantos vértices tem esse cubo aí? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Tem 4 em cima e 4 embaixo, que dá 8. Muito bem. Então, nós descobrimos que um cubo tem 8 vértices, 12 arestas e quantas faces? 6 faces. Certinho. Muito bom. Preste atenção que a gente vai ver outros aqui, tá bom? Vamos botar assim agora. Vamos aqui, ó. Veja. Esses aí é a representação de alguns sólidos geométricos, que eles têm seus nomes específicos, certo? Eles têm, deixa eu botar aqui para você ver, veja como esse aqui é. Ele tem a forma de triângulo, né? Pronto, veja. Esse aí, primeiro, é um prisma triangular. Por que um prisma triangular? Porque ele tem a forma de um triângulo, certo? Pronto. A base dele é uma base triangular, certo? Aí as duas, aqui está em cima e aqui está embaixo, são todas de base triangular, são formados por triângulos, ok? Esse aqui do meio, o segundo, ele é outro prisma. Lembra esse aqui, né, minha gente? Lembra essa caixinha de remédio aqui, né? Então, essa caixinha de remédio também é um prisma, certo? Que também é um paralelepípedo. Tem a forma de um paralelepípedo, ok? Então, esse prisma, a base dele é quadrangular. Por quê? Porque essa base, essa aqui, ó, essa é a base dele. A base dele é um quadrado, certo? As duas bases, certo? É um quadrado, ok? Esse terceiro aí, ó, é outro prisma. Esse prisma aí é um prisma pentagonal. Por que pentagonal? Porque a base dele tem 5 lados. Se a gente contar, veja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, certo? Então, esse prisma aí é um prisma pentagonal, ok? Eu até fiz um aqui para vocês enxergarem melhor, veja. O lado, a base dele tem 1, 2, 3, 4, 5. As duas bases são iguais, certo? E ele também, se a base tem 5 lados, automaticamente vai ter 5 faces, certo? Cada ladinho dele é uma face, ok? Esse outro do lado aí é um prisma hexagonal. O que é um prisma hexagonal? Um prisma hexagonal é que a base dele tem 6 lados. A palavra hexa quer dizer 6, hexagonal, certo? Tem 6 lados. E aqui, esse do prisma do pentagonal, a palavra penta quer dizer 5, certo? Então, vejam só a diferença, certo? Todos eles são prismas, porém, tem a base diferente. Aí, os prismas recebem os nomes de acordo com suas bases. Se a base desse prisma é triangular, então, vai ser um prisma triangular. Se a base desse prisma é quadrada, vai ser um prisma
quadrangular. Se a base desse prisma são 5 lados, vai ser um prisma pentagonal. Se a base desse prisma são 6 lados, esse prisma vai ser um prisma hexagonal, ok? Pronto, deixa eu ver aqui quantos minutos tem. 15 minutos. Vamos para o próximo. Veja só. Esse aqui são pirâmides, são exemplos de pirâmides, certo? Então, as pirâmides, assim como os prismas, eles também são sólidos geométricos, certo? E eles também têm seus nomes de acordo com sua base, certo? Essa primeira aqui, ó, do ladinho aqui, ó, a base dela tem quantos lados? Tem 3. Portanto, ela é uma pirâmide triangular. Se a base vai ter 3 lados, automaticamente vai ter 3 faces. Ok? Pronto. Esse segundo aqui, ó. Aqui do ladinho aqui, ó. Essa é uma pirâmide de base quadrada, certo? Então, ela vai ser uma pirâmide quadrangular. Por quê? Porque a base dela é quadrada. Se a base dessa pirâmide é quadrada, automaticamente ela vai ter quantas faces? 4 faces. Eu até fiz um modelinho aqui para vocês, ó. Fiz essa pirâmidezinha aqui, tá bom? Ó. Fiz ela. Veja, a base dela é quadrada, certo? E ela vai ter quantas faces? 1, 2, 3, 4. Muito bem. E vai ter quantos vértices? O que são vértices, professora? Vértices são os encontros, as quinazinhas, certo? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Não esqueça dessa de cima, tá? 5 vértices, ok? Pronto. Vamos aqui para essa terceira. Essa pirâmide aí, a base dela tem 5 lados. Portanto, ela é uma pirâmide pentagonal. Por quê? Porque ela tem a base dela tem 5 lados, certo? Então, automaticamente ela vai ter 5 faces, certo? 5 faces mais a base, que a base também é uma face, então vai ter 6. Mesma coisa da pirâmide quadrangular. Ela vai ter 4 faces, mais a base, que a base também é uma face. Mesma coisa da pirâmide triangular. Ela vai ter 3 faces, mais a base, que a base também é uma face. Não esqueçam disso, certo? Toda base também é uma face, ok? Como eu havia dito agora há pouco, que a pirâmide quadrangular, a base dela era quadrada e automaticamente ia ter 4 faces, não foi? Ok, mas lembrando, 4 faces mais a base, que também é outra face, certo? Lembrando, toda base de qualquer sólido geométrico, além de ser a base, também é a face. É mais uma face, ok? Ok. Vamos ver essa pirâmide aqui, essa. Ela tem, a base dela tem 6 lados. Se você ver, você consegue contar quantos lados tem essa pirâmide. Então, se ela tem 6 lados, ela é uma pirâmide hexagonal. Olha aí o nome, tá? Hexagonal, certo? Então, se ela a base dela tem 6 lados, automaticamente subindo vai ter 6 faces, mais a base, que também é uma face, ok? Pronto.
Vamos ver aqui, ó, prestem atenção. Vamos revisar agora, certo? Olha aí, esse que é um prisma, né? Esse primeiro aí, esse amarelo, esse begezinho aí é um sólido geométrico, certo? Que ele, além de ser um prisma, ele representa um paralelepípedo, ok? E veja aí, a parte de baixo é uma face, que também é a base. A parte de cima é uma face, que também é a base, certo? Aí veja, os vértices são os encontros, as quinazinhas, feito tem aqui, ó, as quinazinhas, ok? As arestas são justamente as próprias quinas, ok? Certo? E os vértices são os encontros das quinas, certo? E as faces são os lados, as laterais, feito aí está dizendo, ok? Isso é uma revisãozinha que é pra gente não esquecer. Esses são os elementos de um poliedro. Poliedros são sólidos geométricos com várias faces, ok? E aqui ao lado azulzinho tem uma formação, uma representação de uma pirâmide. Essa pirâmide aí é de base o que, minha gente? De base triangular, ok? Aí veja só, começando de cima. Em cima, esse encontrozinho aí, deixa eu pegar minha pirâmide aqui. Esse encontrozinho aqui é um vértice, que é o que justamente tá unindo as faces. Aí embaixo tem arestas, que são as quinas, as dobraduras, certo? A esquinazinha, certo? Que justamente une as faces. E aqui, ó, faces são as laterais da pirâmide. E a base, como eu falei, a base também é uma face, certo? Não esquecendo que esta base também é uma face. Além das faces laterais, tem a face que é a base, ok, minha gente? Então, veja, esse foi a nossa aulinha de revisão da nossa provinha, que vai ter uma questão que vocês vão ver lá. Tchau e boa sorte, tá?